Escute com atenção, soldado, pois o que vou dizer agora pode ser a diferença entre manter o seu reino ou assistir a tudo o que você construiu queimar diante dos seus olhos enquanto você é feito de tolo. A maior ameaça ao seu império não é o bárbaro que grita nos portões da cidade com uma espada na mão. Esse inimigo é visível, previsível e você sabe como combatê-lo. O verdadeiro perigo, aquele que realmente tem o potencial de destruir sua sanidade e roubar o que é seu, é o conselheiro que sussurra no salão do trono. É aquele que você chama de irmão, que frequenta a sua casa, come da sua comida e, por trás de um sorriso inofensivo, cobiça a sua mulher. Você foi condicionado a acreditar na lealdade incondicional, mas a natureza humana, como Maquiavel nos alertou séculos atrás, é volúvel, invejosa e movida pelo interesse próprio. A ingenuidade é um luxo que um homem na sua posição não pode mais sustentar. Estamos falando aqui do talarico, o traidor que se camufla de amigo, o lobo que aprendeu a balir como ovelha para pastar no seu quintal sem levantar suspeitas. Ele não quer apenas a sua mulher, ele quer a sua vida, a sua validação e o prazer sádico de tomar o que é seu bem debaixo do seu nariz. Se você ignorar os sinais que vou expor neste dossiê, você não será apenas uma vítima, será um cúmplice da sua própria destruição. Este vídeo não é para os fracos de coração que preferem a mentira confortável. É para você que sente que algo está errado, que percebe os olhares, as piadas internas, o excesso de intimidade. Se esta mensagem ressoou com a sua jornada e você está pronto a encarar a realidade, mostre sua força agora. Deixe seu like como um ato de desafio contra a traição. Inscreva-se para se juntar ao nosso batalhão de homens despertados e entre na nossa comunidade exclusiva para ter acesso ao arsenal completo de defesa mental. Vamos estabelecer a fundação filosófica e psicológica do nosso inimigo. Você precisa entender que o traidor, esse amigo que ronda sua esposa, raramente é um homem superior a você em termos de conquistas, força ou caráter. Pelo contrário, a psicologia nos mostra que o talarico opera a partir de um profundo sentimento de inferioridade e ressentimento. Ele é o arquétipo do beta sorrateiro. Ele não consegue conquistar uma mulher de alto valor por mérito próprio, no campo de batalha aberto da sedução, onde a competência e a masculinidade são testadas. Então, o que ele faz? Ele busca a presa que já foi abatida, a mulher que já está em um relacionamento, porque o caminho já foi desbravado por outro homem, você. Nietzsche falava sobre a moral dos escravos, onde o fraco, incapaz de exercer força direta, utiliza a manipulação, a culpa e a subversão para derrubar o forte. O seu amigo opera exatamente assim. Ele não compete com você de frente, ele compete pelas beiradas, usando a máscara da bondade, da compreensão e da amizade desinteressada. Ele é um mestre da dissimulação. Ele estuda suas falhas não para ajudá-lo a corrigi-las, mas para usá-las como munição na guerra psicológica que ele trava pela mente da sua esposa. Ele observa quando você é rígido, quando você está cansado, quando você falha em dar atenção, e é exatamente nesses vácuos que ele se infiltra. Ele se torna o espelho daquilo que falta em você no momento, criando uma ilusão de perfeição. É crucial que você entenda que a traição dele não começa no ato físico, ela começa muito antes, na quebra da lealdade masculina, no momento em que ele permite que o desejo pela sua mulher supere o respeito que ele deveria ter por você. Ele racionaliza a traição dizendo para si mesmo que ela merece alguém melhor, pintando-se como salvador, quando na verdade ele é apenas um abutre esperando a carcaça esfriar. A sua cegueira diante disso é o que o alimenta. Para ilustrar a gravidade e a sutileza desse processo, quero que você conheça a história de Roberto. Roberto é um homem como você, trabalhador, 45 anos, 15 anos de casamento, 2 filhas. Ele construiu um patrimônio, proveu para a família e acreditava ter uma vida estável.
Roberto tinha um amigo de infância, vamos chamá-lo de Lucas. Lucas era aquele cara boa praça, sempre sorrindo, sempre disponível, o tiozão legal das filhas de Roberto. Lucas estava sempre nos churrascos de domingo, ajudava a organizar as festas e Roberto confiava nele cegamente. Lucas é da família, Roberto dizia, com aquele orgulho ingênuo de quem acredita que o tempo de amizade garante lealdade eterna. O que Roberto não via ou se recusava a ver era a dinâmica sutil que ocorria quando ele virava as costas. Enquanto Roberto estava na grelha, suando para servir a todos, Lucas estava na mesa servindo bebida para a esposa de Roberto, rindo alto das piadas dela, elogiando o novo corte de cabelo que Roberto, cansado do trabalho, mal tinha notado. Lucas não era apenas um amigo, ele estava se posicionando como alternativa emocional. Roberto, focado na missão de prover, tornou-se estoico, muitas vezes silencioso, carregando o peso do mundo. Lucas, sem responsabilidades reais sobre aquela família, podia se dar ao luxo de ser leve, divertido e, o mais perigoso de tudo, compreensivo. Ele ouvia as reclamações da esposa de Roberto sobre a ausência do marido e, em vez de defender o amigo, ele validava a dor dela. Ele dizia frases venenosas como: o Roberto é meio cabeça dura mesmo, você tem muita paciência. Perceba a malícia, ele concorda com a mulher, valida a insatisfação dela e sutilmente se coloca como o homem que entende o valor dela, ao contrário do marido. Roberto estava dormindo com o inimigo dentro de casa e o inimigo estava servindo vinho para sua esposa. A história de Roberto avançou para o abismo previsível, mas doloroso. Aos poucos, a esposa de Roberto começou a mudar. As críticas a ele tornaram-se mais frequentes e mordaces. "Por que você não é mais divertido, como o Lucas?" ela perguntava em momentos de raiva. Ou então, "O Lucas me disse que me entende perfeitamente quando falo sobre meus sonhos. Você nunca escuta." Roberto, confuso e sentindo-se injustiçado, tentava argumentar com lógica, tentava mostrar tudo o que fazia pela casa, mas a batalha já estava sendo perdida no campo emocional. Lucas havia criado uma realidade paralela para a esposa de Roberto. Nesse mundo de fantasia, Lucas era o príncipe encantado, sensível, e Roberto era o ogro insensível. O que a esposa não via, e o que Lucas escondia habilmente, é que é fácil ser o príncipe encantado por 2 horas no domingo, quando você não tem que pagar as contas, lidar com a rotina e resolver os problemas reais daquela família. Lucas estava vendendo uma ilusão, e a esposa de Roberto estava comprando. O ponto de ruptura veio quando Roberto viajou a trabalho. Lucas, sempre solícito, ofereceu-se para dar uma força caso a esposa precisasse de algo. A força se transformou em jantares, que se transformaram em longas conversas regadas a vinho no sofá que Roberto comprou. Quando Roberto voltou, encontrou uma mulher fria, distante, que pediu o divórcio 2 meses depois, alegando incompatibilidade. 6 meses após a separação, quem estava morando na casa, dirigindo o carro e vivendo a vida de Roberto? Lucas. O golpe foi completo. Não foi um acidente, foi uma usurpação planejada, executada lentamente sob a névoa da amizade. A história de Roberto não é um caso isolado, é um padrão arquetípico que se repete 1000 vezes, todos os dias, em todos os lugares. É o drama do homem que baixa a guarda, que confunde familiaridade com lealdade e que paga o preço final com a sua própria dignidade. Você consegue ver os paralelos na sua própria vida? Existe um Lucas rondando a sua casa, rindo um pouco alto demais das piadas da sua mulher, oferecendo ajuda que você não pediu, estando presente quando você não está? A dor de Roberto é a dor de ver a sua bondade ser usada como a arma do seu assassinato. É a dor de perceber que o sorriso no rosto do seu amigo era, na verdade, o esgar de um predador, esperando o momento certo para dar o bote. Você precisa sentir essa dor agora, de forma vicária, para que não precise senti-la na pele amanhã. A validação que você busca está aqui. Não, você não está louco por desconfiar. O seu instinto, essa voz primitiva que grita no fundo da sua mente quando vê certas interações, é o seu sistema de defesa biológico tentando te alertar.
A sociedade moderna tenta castrar esse instinto, chamando-o de ciúme tóxico ou insegurança, mas a filosofia da sobrevivência nos ensina que o ciúme, na dose certa, é o guardião do que é seu. Se você já esteve neste campo de batalha, se já sentiu o cheiro da traição no ar, ou se viu um Lucas operando na sua vida ou na de um conhecido, comente "entendido" abaixo. Sua voz se junta à de milhares de homens que despertaram e decidiram que não serão mais as vítimas silenciosas dessa covardia. Agora que estabelecemos o cenário e a dor, vamos atravessar o deserto da realidade e dissecar os sinais operacionais do talarico. O primeiro sinal, e talvez o mais gritante, é a disponibilidade excessiva. Um homem de alto valor, um homem que está focado em construir seu império, em sua missão, em seus propósitos, é um homem ocupado. O tempo é o recurso mais escasso de um guerreiro. Se o seu amigo tem tempo sobrando para ouvir as lamúrias da sua esposa, para estar na sua casa em horários aleatórios, para responder às mensagens dela instantaneamente, isso é uma bandeira vermelha flamejante. Por que um homem adulto, com sua própria vida para gerir, investiria tanto tempo orbitando a esposa de outro? A resposta está na economia da atenção. Ele está investindo tempo porque espera um retorno sobre esse investimento. Na mente dele, cada hora gasta ouvindo ela, cada favor prestado, é uma ficha que ele deposita na máquina, esperando que o prêmio saia na forma de sexo ou relacionamento futuro. Um amigo verdadeiro respeita o espaço sagrado do casal. Ele entende que a sua esposa é uma extensão de você e, portanto, há limites invisíveis, mas intransponíveis de respeito. O talarico ignora esses limites. Ele está sempre lá, como uma sombra persistente. Ele se torna a mobília da sua relação, sempre presente, sempre disponível, preenchendo os espaços que você, por obrigação da vida e do trabalho, às vezes deixa vazios. Cuidado com o homem que não tem nada mais importante a fazer do que ser a companhia da sua mulher. Aprofundando na disponibilidade excessiva, precisamos entender a natureza do nice guy, o cara bonzinho. O talarico usa a bondade como camuflagem tática. Ele não se apresenta como um homem sexualmente agressivo, e isso acionaria seus alarmes imediatamente. Ele se apresenta como assexuado, inofensivo, quase como um irmão ou um conselheiro gay. Essa é a estratégia do lobo em pele de cordeiro levada à perfeição. Ao parecer inofensivo, ele desativa o seu radar de ameaça e, mais importante, desativa as defesas da sua mulher. Ela começa a pensar: ele é só um amigo, ele não tem segundas intenções. Isso permite que ele entre na zona de intimidade dela sem resistência. Ele carrega as sacolas, ele ajuda a escolher a decoração, ele dá opiniões sobre roupas. Schopenhauer dizia que a vontade de vida e reprodução é a força motriz mais poderosa da existência, e ela encontra caminhos tortuosos para se manifestar. A bondade excessiva desse homem é, na verdade, uma libido reprimida e redirecionada estrategicamente. Ele está comprando a confiança dela com favores. É uma transação oculta. Ele não está sendo legal porque é um santo, ele está sendo legal porque quer acesso. E você, muitas vezes cansado e aliviado por ter alguém para entreter a mulher ou resolver pequenos problemas, permite essa infiltração. Você entrega as chaves do castelo porque o invasor veio trazendo presentes. Lembre-se, na selva social não existe almoço grátis e não existe atenção masculina gratuita e ilimitada para mulheres comprometidas sem uma agenda oculta. O segundo sinal crítico é o papel de tamponamento emocional. Este é o movimento mais perigoso no xadrez da traição. O talarico se posiciona como receptáculo emocional para todas as frustrações da sua esposa. Todo casamento tem problemas, todo marido tem falhas e toda mulher tem momentos de insatisfação. O amigo leal, quando ouve uma reclamação da esposa do amigo, defende o amigo ou muda de assunto. Ele diz: ele está trabalhando duro por vocês, ou isso é coisa de casal, vocês se resolvem. Ele reforça a união. O talarico faz o oposto, ele valida a queixa e a amplifica. Ele se torna o ombro amigo. Quando ela reclama que você não é romântico, ele não te defende. Ele diz: nossa, eu jamais trataria uma mulher assim, ou você merece ser ouvida. Ele cria um contraste artificial. Ele permite que ela despeje a carga emocional negativa sobre ele e ele absorve isso fingindo empatia suprema. Ao fazer isso, ele cria uma dependência emocional. Ela começa a ir até ele para se sentir bem, para se sentir validada.
Você se torna a fonte do estresse e ele se torna a fonte do alívio. Ele está efetivamente roubando a intimidade emocional do seu relacionamento. E entenda uma verdade biológica. Para a mulher, a conexão emocional é frequentemente a precursora necessária para a conexão física. Ao conquistar a mente e as emoções dela, o corpo é apenas uma questão de tempo e oportunidade. Ele está hackeando o sistema operacional dela, inserindo um vírus que reescreve a percepção que ela tem de você. Vamos analisar a psicologia do resgate e do salvador. O talarico muitas vezes sofre de um complexo de messias distorcido. Ele precisa sentir que está salvando a donzela em perigo do dragão insensível, você. Isso alimenta o ego frágil dele. Ele olha para o seu relacionamento e, movido pela inveja, convence a si mesmo de que você não a merece. Essa racionalização é vital para que ele durma à noite. Ele não se vê a si mesmo como um traidor, ele se vê como um herói libertador. Ele não dá valor a ela, mas eu dou, ele pensa. Essa narrativa interna justifica qualquer ação traiçoeira. Ele começa a criar situações onde você parece o vilão e ele o herói. Se você esquece uma data, ele aparece com um presente de amigo para suprir a falta. Se você não pode ir a um evento, ele se oferece para levá-la. Ele está ativamente competindo com você, mas em um jogo onde você não sabe que está jogando e onde as regras são manipuladas por ele. Ele explora a narrativa cultural moderna de que as mulheres são sempre vítimas de maridos negligentes para se posicionar como o homem desconstruído e sensível que ela sempre sonhou. É uma performance. É um teatro onde ele é o protagonista virtuoso e você é o antagonista ultrapassado. E o pior, ele faz tudo isso sorrindo para você, apertando a sua mão e chamando você de irmão. O terceiro sinal é a sutil desqualificação pública. Preste muita atenção em como ele fala de você na frente dela, especialmente disfarçado de brincadeira. O talarico é mestre em usar o humor para diminuir seu status. Ele vai fazer piadas sobre sua aparência, sobre seu fracasso em algum projeto, sobre sua idade ou sobre seus hábitos, sempre na frente da sua esposa. Nossa, o João tá ficando careca mesmo, hein? A idade chega para todos, hein? Ele diz, rindo e dando um tapinha nas suas costas. Se você reagir, ele diz, calma cara, é só brincadeira, você é muito estressado. Isso é uma tática de manipulação chamada gaslighting. Ele te agride e depois te culpa por se sentir agredido. O objetivo dessas piadas não é o humor, é baixar o seu valor de mercado sexual aos olhos da sua mulher e elevar o dele. Ao rir de você, ele demonstra domínio. Ao fazer você parecer inseguro ou chato por não aceitar a brincadeira, ele te coloca numa posição de fraqueza. Ele está testando a sua estrutura e, ao mesmo tempo, sinalizando para sua mulher que ele não te respeita e que talvez ela também não devesse respeitar. Um amigo de verdade eleva o seu status na frente da sua mulher. Ele conta histórias das suas vitórias, ele reforça suas qualidades. O traidor tenta, sutilmente, transformar você numa caricatura patética, enquanto ele se mantém intocável na posição de observador espirituoso. Aqui entramos na filosofia da inveja mimética, um conceito explorado por René Girard. O desejo do talarico muitas vezes não é original, é um desejo copiado. Ele não quer a sua mulher apenas porque ela é atraente, ele a quer porque ela é sua. O valor dela para ele é derivado do fato de que você a possui. Ele inveja o seu status, a sua vida, a sua conquista. Tomar a sua mulher é a forma suprema de se tornar você, ou melhor, de superar você. É um ato de canibalismo metafísico. Ele quer devorar a sua vida para preencher o vazio dele. Por isso, muitas vezes esses amigos copiam seus hobbies, seu estilo de vestir, suas opiniões e fatalmente cobiçam sua parceira. É uma patologia. Ele olha para sua família não com admiração, mas com cobiça. A Bíblia, em sua sabedoria ancestral, coloca não cobiçar a mulher do próximo como um dos mandamentos fundamentais, não apenas por moralismo religioso, mas porque essa cobiça é a semente da destruição social e da violência entre homens. O talarico quebra esse código sagrado da fraternidade masculina. Ele viola o pacto de não agressão que permite que a civilização exista. Ao identificar esse padrão de imitação e inveja, você deve entender que não está lidando com amor ou atração genuína da parte dele, mas com uma doença da alma que busca a sua aniquilação simbólica através da posse do que você mais valoriza.
Precisamos falar sobre a perspectiva da esposa, com clareza brutal, mas sem cair na misoginia barata. A sua mulher muitas vezes cai nessa armadilha não por malícia inicial, mas por carência e vaidade. O ser humano é viciado em validação. O talarico fornece uma droga potente, atenção indivisa e lisonja constante. Num casamento longo, a paixão se transforma em companheirismo, a rotina se instala. É natural. O talarico traz a novidade, a adrenalina da conquista, mas em doses homeopáticas e seguras. Ela se sente viva novamente com a atenção dele. Ela se sente compreendida. A vaidade dela é alimentada pelo fato de ter 2 homens orbitando ao redor dela. Ela até pode usar a atenção do amigo para tentar causar ciúmes em você, num jogo perigoso e imaturo. O problema é que ela subestima o perigo. Ela acredita que tem controle, que pode manter o amigo na friend zone eternamente, apenas extraindo a validação. Mas ela está brincando com fogo em um paiol de pólvora. Ela não vê a malícia predadora dele porque ele a esconde, sob a máscara da amizade. E quando ela finalmente percebe, ou quando a barreira física é quebrada num momento de fraqueza ou álcool, o dano é irreversível. O seu papel não é controlar a mente dela, mas proteger o perímetro do seu relacionamento, eliminando as tentações que se disfarçam de aliados. O quarto sinal é a erosão das fronteiras físicas. O contato físico diz muito. O talarico é o cara que abraça sua mulher um pouco demorado demais. É o cara que toca no braço, nas costas, no joelho dela enquanto conversa. É o toque inocente que, repetido 1000 vezes, dessensibiliza a barreira do contato. Ele está testando as águas. Cada toque que não é repelido é uma autorização para avançar 1 centímetro a mais. Observe a linguagem corporal. Quando eles estão juntos, o corpo dele está voltado para ela. Ele invade o espaço pessoal dela e ela recua ou permite. Se ele se sente confortável para tocar na sua mulher na sua frente, imagine o que ele faz ou tenta fazer quando você não está. Esse avanço físico é calculado. Ele começa com um abraço de cumprimento, evolui para um carinho no ombro, depois para um toque na mão. É a técnica do sapo na água fervendo. Se ele tentasse beijá-la de cara, levaria um tapa. Mas com toques sutis, ele vai criando uma intimidade física que confunde a linha entre amizade e romance. Um homem respeitoso mantém distância física da mulher do amigo. Ele evita situações ambíguas. O traidor busca a ambiguidade. Ele vive na zona cinzenta, onde pode sempre alegar: "Você está louco, foi só um abraço de amigo", caso seja confrontado. A máscara do nice guy deve ser arrancada sem piedade. A sociedade nos ensinou que o homem perigoso é o brutamontes agressivo, mas a história e a psicologia criminal mostram que o perigo real muitas vezes veste terno, fala baixo e sorri muito. O talarico é perigoso porque ele opera na sombra da confiança. Ele usa a convenção social da polidez como um escudo. Se você o confronta, você parece o bárbaro, o ciumento, o louco, enquanto ele mantém a pose de vítima injustiçada. "Nossa, eu só queria ajudar, não sabia que você era tão inseguro", ele dirá. Essa é a defesa padrão do covarde manipulador. Ele usa a sua reação justificada contra você. Ele sabe que a sociedade moderna feminilizada tende a ficar do lado do homem sensível contra o homem territorial. Ele joga com as regras do sistema contra você. Entenda, a bondade dele é falsa moeda, é uma fraude. Um homem que trai a confiança de um amigo para cobiçar a mulher dele não tem honra, não tem princípios e não tem valor. Toda a bondade que ele demonstrou durante anos foi apenas um investimento tático. Ele não é um cara legal, ele é um estrategista do caos emocional. Acreditar na bondade dele é como acreditar que o escorpião não vai picar porque ele prometeu ser gentil. É da natureza dele. A falta de escrúpulos é a essência do seu caráter. Chegamos a um ponto crítico de clareza. Você agora tem as ferramentas para ver o que antes estava oculto pela neblina da ingenuidade. Você consegue enxergar as engrenagens girando por trás do sorriso falso? Você consegue identificar a estratégia de isolamento, a validação tóxica, o toque sutil, a piada desqualificadora?
Essa visão de raio-x é o seu superpoder a partir de agora. Não se trata de ser paranoico, trata-se de ser preparado. O mundo é um lugar hostil para homens ingênuos. A sua família, o seu relacionamento e a sua paz mental são tesouros que atraem piratas. O talarico é o pirata que hasteia a bandeira branca até estar ao lado do seu navio para então disparar os canhões. Se este vídeo está te entregando a clareza brutal que você buscava, se está limpando a sujeira dos seus olhos, deixe seu like agora. Não por vaidade do canal, mas para que este farol de verdade alcance outros homens perdidos na névoa. Homens que estão agora mesmo servindo jantar para o traidor em suas próprias mesas. Faça a sua parte na guerra pela verdade. A estratégia final do talarico antes do golpe fatal é o isolamento e a difamação. Ele trabalha para afastar você dos seus outros amigos e principalmente para isolar a sua esposa da realidade. Ele começa a plantar sementes de dúvida na mente dela sobre a sua sanidade ou sobre o seu caráter. Você viu como ele ficou agressivo ontem? Acho que ele está bebendo demais. Ou, ele tem andado muito estranho, será que ele não tem outra? Ele projeta em você os defeitos dele ou inventa cenários. O objetivo é fazer com que a sua esposa confie apenas nele. Ele quer ser a única fonte de verdade para ela. Ele cria um cenário de nós contra ele e ela, os sensatos e compreensivos, contra você, o louco e instável. Quando você tenta alertar sua esposa sobre ele, ela já foi vacinada contra a sua opinião. Você tem ciúmes dele porque ele é uma pessoa maravilhosa, ela dirá. O talarico conseguiu inverter o tabuleiro. Ele transformou a sua virtude de proteção em um defeito de possessividade. Neste estágio, o câncer já está em metástase. O isolamento é a antecâmara da destruição. Um homem isolado, sem aliados e com a credibilidade destruída dentro da própria casa é uma presa fácil. É a tática de dividir para conquistar, aplicada na microfísica do seu casamento. O momento da descoberta é o momento do gut feeling, o instinto visceral. Em algum momento, a máscara cai por 1 milissegundo. Um olhar trocado que dura 1 segundo a mais. Um silêncio estranho quando você entra na sala. Uma mensagem no celular que é escondida rapidamente. O seu estômago gela, o seu coração dispara. Não ignore isso. Esse é o seu DNA ancestral gritando. Milhares de anos de evolução selecionaram homens que conseguiam detectar ameaças sociais e reprodutivas. Você é descendente desses homens. Se você sente que algo está errado, é porque algo está errado. A evidência concreta, o batom na cueca, a mensagem de texto explícita, isso é apenas a confirmação final do que o seu espírito já sabia há meses. Não espere pela prova forense para começar a agir defensivamente. A dúvida razoável é suficiente para elevar o nível de segurança do seu perímetro. Muitos homens esperam ter a certeza absoluta para confrontar a situação, e quando têm a certeza, já perderam a mulher, a casa e a guarda dos filhos. A sua intuição é uma inteligência rápida, processando microsinais que a sua mente consciente ainda não verbalizou. Respeite a sua intuição mais do que respeita a etiqueta social de não parecer ciumento. A ação, o corte cirúrgico. Como eliminar o talarico? Não é com gritos, não é com violência física, que só vai te levar para a cadeia e dar a razão a ele. E não é com súplicas à sua esposa. É com a frieza de um cirurgião removendo um tumor. Você corta o acesso. Você estabelece limites inegociáveis. Eu não quero esse cara na minha casa. Eu não confio nele. E se você prefere a amizade dele ao nosso casamento, então temos um problema estrutural que precisamos resolver agora. Ponto final. Sem justificativas longas, sem debates. A sua autoridade deve ser absoluta nesse ponto. Se a sua esposa lutar com unhas e dentes para manter o amigo, isso por si só já é uma resposta. Significa que a lealdade dela já está comprometida. Esteja pronto para caminhar para longe, o walk away. O poder em qualquer negociação pertence a quem tem a capacidade de ir embora. Se você tem medo de perdê-la, você já a perdeu. O talarico só tem poder enquanto você permite que ele tenha acesso. Feche os portões, bloqueie nas redes sociais, proíba a entrada. Seja o rei que expulsa o conspirador. Se isso custar o seu casamento, entenda, o casamento já estava morto, você apenas estava velando o cadáver. É melhor o fim de um horror do que um horror sem fim.
Após a tempestade, vem a reconstrução da fortaleza. Seja porque você eliminou o traidor e salvou o casamento, ou porque descobriu a podridão e teve que recomeçar sozinho, a lição permanece. Você aprendeu a duras penas que a confiança não é um direito, é um privilégio que deve ser constantemente auditado. Você aprendeu que amigos que não respeitam seu casamento são inimigos. Você aprendeu a valorizar a sua própria intuição acima das convenções sociais. Reconstrua a sua vida com muros mais altos e portões mais fortes. Selecione quem entra no seu círculo íntimo com rigor extremo. A lealdade masculina é rara e por isso é preciosa. Não jogue pérolas aos porcos. Cerque-se de homens que também têm algo a perder, homens de honra, homens que entendem o código. E quanto à mulher ao seu lado, ela deve entender que a proteção do relacionamento é um dever mútuo. Se ela precisa de validação externa constante, ela é um buraco negro que sugará sua alma. Busque uma companheira que seja sua aliada na defesa do castelo, não a que abre a porta dos fundos para o invasor. Sua paz, sua dignidade e seu futuro dependem desta vigilância eterna. Chegamos ao fim desta travessia pelo campo minado da traição mascarada. Você agora possui o conhecimento que distingue a presa do predador. Você sabe que o sorriso mais largo pode esconder a adaga mais afiada. Não use esse conhecimento para se tornar amargo, mas para se tornar blindado. A sua ingenuidade morreu hoje, e isso é motivo de celebração, não de luto. O homem que emerge deste vídeo não é mais o Roberto cego servindo churrasco para o traidor. É um homem de olhos abertos, atento, capaz de defender o que é seu com a ferocidade serena de um veterano de guerra. Cele este pacto consigo mesmo agora. Não permita que o desrespeito crie raízes no seu jardim. Corte o mal pela raiz, sem remorso. Se você entendeu o jogo e está pronto para aplicar essa clareza na sua vida, deixe seu like como um selo de compreensão. Comente abaixo qual foi a sua maior descoberta ou se você já identificou um traidor na sua roda. Inscreva-se no canal e entre na nossa comunidade para nunca mais andar sozinho na escuridão. Fique com Deus e até o próximo vídeo.